Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus, Jesus. Amém. Glória a Deus, meus irmãos. Se dependesse de mim, não falaria mais nada. Aleluia. Aleluia. Se falar para Deus, eu só quero que eu só adorar. Vibrar a palavra do Senhor. Vibrar minha alma, o Espírito da palavra, dos louvores, das ministrações, irmãos, porque ontem eu cheguei em casa e eu estava conversando com a minha esposa. Eu falei, irmão, a palavra de Deus, ela é simplesmente para a gente obedecer. Quando a gente lê a palavra, a gente medita na palavra, não é para a gente sair por aí pregando, falando, porque até mesmo a palavra ela tem que criar em mim, em primeiro lugar, temor pelo Senhor. A palavra do Senhor diz que os reis daquela época, Deuteronômio capítulo 18, vai dizer que o rei, ele tinha que pedir ao sacerdote, o levita, uma cópia do livro das leis. E Deus falava para ele, você meditará nessa palavra de noite, lerá ela de noite. Para quê? Para temer ao Senhor, para guardar o caminho do Senhor, para guardar os mandamentos do Senhor. Então, a palavra do Senhor, irmãos, a gente ouve, a gente vibra. E a palavra do Senhor vem ao Senhor para criar um temor por Ele. Nos aproximar mais do Senhor, nos aproximar mais dessa graça, dessa presença que sentimos aqui, ao entrar neste lugar, a abertura do culto. É isso que a palavra do Senhor faz. Porque Deus ele trabalha em conjunto. Jesus ele trabalha em conjunto, porque Ele é a própria palavra, como eu disse aqui. Ele é a própria palavra, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Glória a Deus. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos no Evangelho de Mateus, mediante ao culto, eu senti no coração essa palavra, irmãos. Eu nunca falei sobre as oportunidades que eu já tive, que Deus já me deu, em igrejas que eu já congreguei. Eu nunca falei sobre essa passagem, mas mediante ao culto, Deus colocou no meu coração. Evangelho de Lucas, irmãos, me perdoe, Evangelho de Lucas, capítulo 5. O seu capítulo 12 ao versículo 15. Seu versículo 12 ao versículo 15. No capítulo 5 do Evangelho que escreveu Lucas. Por seu título, a cura de um leproso. Glória a Deus. Meu Deus, fala de lepra. Fala de lepra, Senhor. Mas há algo que é lindo aqui. Quando a gente vamos ler. A igreja achou? Amém. Amém. Vou depois de ganhar tempo. Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo 12. Aí nós lemos até o 16. Tem pelo seu título, a cura de um leproso. Que diz: aconteceu que, estando Jesus numa das cidades, um homem coberto de lepra veio à sua presença. Quando ele viu Jesus, prostrou-se com o rosto em terra e pediu: Senhor, se queres, pode purificar-me. Jesus, estendendo a mão, tocou nele, dizendo: quero. Sim, fique limpo. Jesus disse: quero. Sim, fique limpo. E no mesmo instante, a lepra daquele homem desapareceu. Jesus ordenou-lhe que não contasse isso a ninguém. E acrescentou: mas vá, apresenta-se ao sacerdote e ofereça pela purificação o sacrifício que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo.
ouvir e para serem curados de suas enfermidades. Jesus, porém, retirava para lugares solitários e orava. Jesus, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Glória a Deus. Deus seja louvado. Irmãos, quando a gente fala de lepra, a gente lembra que Deus ele deu a Moisés, no livro de Levítico, se não me falha a memória, capítulo 12, ou foi 13, acerca das leis das lepras. E a lepra, no mundo antigo, era visto como um pecado. Era visto como um pecado de uma forma física, que a lepra vinha sobre a pele, sobre o corpo daquela pessoa. E a Bíblia vai dizer nas leis de Moisés, capítulo 13, se me fala a memória de Levítico, as leis sobre as lepras, que aquela pessoa que suspeitasse desse tipo de enfermidade, essa doença, ela era conduzida ao sacerdote. O sacerdote examinava essa pessoa. E uma das características que a lepra, que essa doença demonstrava-se de fato, era a lepra, era se a enfermidade ela estivesse mais funda que a pele, se ela tivesse já comida a sua pele toda, se os pelos dos braços já se tornassem brancos, o sacerdote examinando, ele daria o diagnóstico: verdadeiramente esse homem, essa pessoa está com lepra. E a palavra do Senhor diz que o leproso, ele tinha que se afastar do arraial, ele tinha que se retirar do meio do povo, por causa da lepra que contagiava, era uma doença contagiante que podia pegar em sua família, em todo o povo, nas tendas, em cada família. Então, essa pessoa ela tinha que deixar imediatamente a sua casa, a sua família, até mesmo ali o povo, a cidade, a rua, ela tinha que deixar devido a essa lepra, essa doença. E quando a gente chega no Novo Testamento, a gente vê que o povo, ele interpretava, entendia que a lepra, uma doença, era um sinal de pecado. Porque muitas das vezes os discípulos falavam para Jesus: Jesus, quem foi que pecou para que esse nascesse assim? Jesus, quem foi que pecou, pai ou mãe, para que esse viesse ser assim? E Jesus falava: nenhum dos dois. Isto foi feito para que o nome do Senhor seja glorificado. Aleluia. Mas eles entendiam que a lepra era vista como um pecado, fisicamente no corpo exposto, onde todo mundo via a sua lepra. E a gente falando deste homem, o homem que carregava a sua lepra, um homem que andava só, um homem que já não tinha talvez motivo para viver, já não tinha mais esperança para a sua cura, porque na época de Jesus havia um vale dos leprosos, onde os leprosos eram colocados ali. Então imagine comigo, irmãos, uma pessoa com lepra, uma pessoa carregando uma doença mortal no seu corpo, e com pior ainda, ser rejeitado pela sua família, ser rejeitado pelos seus. Ninguém gostava, ninguém queria mesmo se aproximar de um leproso. Ninguém queria estar perto de um leproso. Ninguém aceitava o leproso
lugares áridos. O leproso ele tinha que talvez ficar nos desertos, perambulando, caminhando, cabisbaixo, carregando a sua enfermidade, carregando talvez o seu motivo de vergonha, o seu motivo de desprezo, a sua solidão sozinha, porque não tinha ninguém por ele, não tinha quem acolhesse, não tinha quem pudesse curar a sua enfermidade, não tinha quem pudesse solucionar o seu problema. Mas a palavra do Senhor diz, glória a Deus, que Jesus ele vai entrando numa cidade. Aleluia. Oh, glória. Eu acho lindo porque quando Jesus ele chega, irmão, algo acontece. Glória. Quando Jesus ele chega no ambiente, algo tem que acontecer. Porque não é simplesmente um homem, como foi dito aqui pelo pastor Diel. É o dono da vida, é a cura, é a salvação chegando naquele ambiente de morte, que ofendia a morte. Não é qualquer homem, é o dono da vida, é o Criador de todas as coisas. Glória a Deus. Eu imagino Jesus entrando naquela cidade. Aleluia. E a Bíblia diz: o homem coberto de lepras, irmãos. Não era simplesmente uma lepra no braço, não era simplesmente uma lepra talvez nas suas costas, no seu peito, não. A Bíblia diz que ele estava coberto de lepras. E veio a sua presença. Eu fico imaginando Jesus entrando naquela cidade. E Jesus ele já sabia daquele leproso, porque o Senhor ele sabe de todas as coisas. O Senhor sabia que você queria hoje para este culto. O Senhor sabia que hoje você estaria aqui com vida e saúde, adorando o nome dele, porque ele é o Deus onipotente, onipresente e onisciente, que sabe todas as coisas, sonda e conhece todas as coisas. Aleluia. Porque isso é a soberania dele, ele conhece o meio do teu coração. Glória a E eu Deus. imagino Jesus passando, entrando naquela cidade. E a Bíblia diz que o leproso ele olha. E Jesus, imagina Jesus pensando e falando, talvez no coração: estou aqui, estou passando. Não perca essa oportunidade, porque hoje eu vim a essa cidade por causa de você. Aleluia. Hoje eu vim a este lugar aqui por causa de você. Aleluia. Você pode ver multidão me seguindo, multidão me apertando, mas eu vim aqui por causa de você. Eu não vim aqui por causa da multidão. Eu não vim aqui por causa dos milagres, por causa daquilo que eu posso fazer. Eu vim aqui por causa de você nesse dia de hoje. Aleluia. Nesse dia de hoje, Jesus ele está aqui por causa de você. Glória a Deus. Estamos aqui por causa de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. E a Bíblia diz que o leproso veio à sua presença. Aleluia. Olha, irmãos, era algo que era impossível. Nenhum leproso chegava próximo de alguém, nem até mesmo os sacerdotes, os fariseus, os escribas, os doutores das leis, permitia que o leproso se aproximasse até mesmo do templo ou da entrada de Jerusalém. Mas a Bíblia diz que esse leproso ele veio à presença do Senhor. Glória. Porque Jesus ele não despreza ninguém, mas merecer que vem até ele. Aleluia. Talvez o homem não te dê nada, talvez o homem te despreza, talvez o homem não te dê atenção, talvez o homem não se importa com o seu problema, não se importa com a sua dor, com a tua alma, mas Jesus nessa noite ele fala: eu me importo contigo, eu me importo com o seu problema, eu me importo com a sua dificuldade, eu me importo porque eu te escolhi, eu te chamei pelo teu nome. Aleluia. E ele veio até a presença do Senhor. E a Bíblia diz que quando ele viu Jesus, eu imagino esse homem andando de cabisbaixo, pastor Cauã, cheio de veste, para não mostrar a sua vergonha. E ele vê Jesus na cidade, entrando na cidade. A Bíblia
Bíblia diz que ele chega até a presença do Senhor. E quando ele viu Jesus, você imagina ele levantando o rosto, olhando para Jesus. Ou talvez Jesus falando: levanta o teu rosto, olha para mim. Olha para mim porque eu sou diferente. Olha para mim porque hoje chegou a salvação na tua vida. Glória a Deus. Olha para mim porque hoje chegou aquele que tem a solução, aquele que tem o poder para resolver o seu problema. Olha para mim e você verás a glória de Deus. A Bíblia diz que aquele leproso olhou para Jesus, olhou nos olhos de Jesus, e a palavra do Senhor diz: prostrou-se com o rosto em terra. Aleluia. Ele prostrou, irmão, reconhecendo o senhorio de Jesus, reconhecendo quem era Jesus, porque até mesmo, talvez ele já tinha ouvido a fama de Jesus. Mateus vai escrever no capítulo 4, não me falha a memória, que a fama de Jesus percorria sobre todo Israel, sobre a toda a Síria, sobre toda a Judéia. A fama de Jesus percorria, caminhava. Deus soprava o nome de Jesus, Deus soprava as obras de Jesus, Deus soprava o que Jesus estava fazendo. E esse leproso, ele ouviu falar de Jesus, e quando ele vê Jesus entrando na cidade, ele não perde a oportunidade. Aquele que eu tenho ouvido falar, que cura, que ressuscita os mortos, que faz paralítico andar, que faz surdo ouvir, que faz mundo falar, cego enxergar. Hoje ele está aqui, eu vou ao encontro dele. Glória a Deus. Todos nessa manhã vão ao encontro do Senhor Jesus. Aleluia, Deus. Glória a Deus. E a Bíblia diz: prostrou-se com o rosto em terra e pediu: Senhor, se quiser, pode purificar. Olha o que ele fala para Jesus: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode. Mas, Senhor, eu sei que o Senhor tem poder. Eu sei que o Senhor tem poder porque eu já tenho ouvido do Senhor. Eu tenho ouvido as suas obras. Eu tenho ouvido o que o Senhor tem fazendo. Eu tenho ouvido a sua fama. Eu tenho ouvido a tua fama percorrendo sobre todo Israel, Senhor. E eu sei que o Senhor pode. Eu sei que o Senhor pode fazer por mim aquele que os outros não puderam fazer por mim. Eu sei que o Senhor pode restaurar de novo na minha vida, a minha família. Porque até mesmo eu não sei se eu não vejo minha família há tempos. O Senhor pode restaurar na minha vida, a minha casa. Eu posso voltar para a minha casa, Senhor, curado. Eu posso voltar para a minha casa restaurado, Senhor. Para a minha família, eu posso voltar novamente, ter comunhão com os irmãos, e os irmãos têm comunhão comigo, Senhor. Glória a Deus. Ele começa a falar: eu creio, porque é algo que pedir a Ele a maldita leva, e pedir a Ele de estar junto, e pedir a Ele de ter comunhão com a tua família, com o teu próximo. Aleluia. Mas Jesus olhou para ele. Glória. Jesus, estendendo a mão, tocou nele. Glória a Deus. Que Jesus, irmãos, Glória a Deus. ele simplesmente não libera a palavra. Santo, Ele exaltado, toca. aleluia. Ele não libera somente a palavra minha, do Espírito, ele toca em mim, você. Ele toca onde há ferida, ele toca onde há o problema, ele toca onde há dor, aonde há o seu problema, aonde Deus toca, aonde o médico não consegue tocar, a mão do Senhor toca e alcança o problema nessa manhã. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus. Jesus estendendo a mão, tocou nele dizendo: agora é o mais lindo, irmãos. Agora é o mais lindo, Jesus dizendo: quero sim, eu quero, eu quero que você fique limpo, eu quero que você fique curado, Glória a Deus. eu quero sim restaurar a tua vida novamente, a tua fé. Eu quero nessa manhã restaurar, eu quero restaurar a tua alegria, eu quero restaurar aquilo que você perdeu lá atrás, eu quero restaurar a tua vida hoje, eu quero restaurar aquilo que o diabo tirou, roubou da
Jesus faz, irmãos, além de tocar, além de curar, é criar um relacionamento. Ele não cura você e fala, pode ir embora, vai em paz, não, vem. Você é meu agora, eu sou Deus. Agora não vai ter um relacionamento. Agora o véu está rasgado. Agora o Cordeiro de Deus veio ao mundo para tirar da condenação, para tirar o poder da morte sobre a tua vida, para tirar o poder da lepra sobre a tua vida. O meu sangue te purifica de todo pecado. Pode ser a lepra que for, pode ser o câncer que for, pode ser a solidão, pode ser a ansiedade na alma, pode ser a depressão na alma, pode ser a pressão alta, pode ser o problema do coração, dos pulmões, do sangue. Eu sou o sangue que te purifico e te coloco de pé nesta manhã. Aleluia! Eu quero muito mais na tua vida. Eu quero fazer muito mais. Eu não quero simplesmente só curar-te. Eu quero fazer você andar comigo. Eu quero fazer você voar juntamente comigo. Isso é muito fácil. O Senhor veio até mim e me curar, Samuel, eu te curo. O que é o seu problema, Samuel? É esse? Eu te curo. Eu te curo. Jesus falou, não, eu quero só te curar, não. Eu quero te dar vestes novas, como foi cantado nessa palavra. Eu quero tirar essas vestes de lepra. Eu quero tirar essas vestes sujas. Eu quero tirar essa imundície. Eu quero te dar novas vestes, meu filho. Novas vestes, estou colocando em você. Vestes brancas, vestes reais, vestes com sangue, purifica. Chega de vergonha da sua vida. Chega de vergonha. Chega do diabo vir até você e falar que você não é nada. Chega do diabo apontar a sua lepra. Nesse dia, nessa manhã, Jesus fala para ti. Eu estou fazendo a tua vida, meu filho. Eu estou fazendo hoje na tua saúde. Eu estou fazendo hoje no teu ministério. Eu estou fazendo hoje na tua família, na tua casa. Eu estou fazendo hoje na tua alma, na tua parte emocional. Porque se nervoso, o sistema emocional é nervoso. Imagina o pastor falando. Como que estava? Como que estava? A parte emocional deixa nervoso. Como estava a tua mente, o teu coração? Às vezes ele falava, não tem mais vida, não tem mais solução, não tem mais remédio, não tem mais nada, porque até mesmo nem os médicos vão me atender, nem os sacerdotes vão querer mais sacrificar, levar um sacrifício por mim, já que dizem que isso é o Senhor de pecado, por que não sacrificam um cordeiro? Por que não sacrificam um animal? Para que talvez Deus me perdoe.
instante, não é depois, não é à noite, não é amanhã, não é mês que vem, não é ano que vem, é agora, é nesse instante. Se você crê, é agora que Deus vai fazer. Se você crê, é agora. Se você abriu o coração, é agora. Se você acreditar, é agora. Se você crê, você vai ver a glória de Deus agora. Porque Ele disse, e no mesmo instante, a leva daquele homem desapareceu. Glória a Deus! Desapareceu, irmã Terezinha. Desapareceu, todo mundo olhou assim, ficou pasmado. Os que já estavam acostumados, glorificaram a Deus, mas desapareceu. Talvez aquele nervoso ficou anestesiado. Oh meu Deus, o que é isso? É o Filho de Deus, é o Cordeiro de Deus, é o Messias esperado, é o ungido do Senhor, é aquele que o pastor já falou, é o Cordeiro de Deus que vem ali, ó. É o que o João Batista testemunho de mim, que tira o pecado do mundo. Estou tirando da tua vida o sinal de vergonha, o sinal de lepra, a tua vergonha, a tua dor. Aleluia. Glória a E Deus. no mesmo instante, Jesus sentiu, ele ficou curado. Jesus, irmãos, não somente curou, mas restaurou tanta coisa na vida daquele homem. Glória a Deus. Assim como o Senhor restaurou tanta coisa na nossa vida, pastor Cauã, Senhor Marilene, não foi simplesmente aquela dor, sabe? Não foi simplesmente aquelas pedras, não foi simplesmente aquela dor no peito, não foi simplesmente, irmã Tatiana, aquela dor no pulmão como a sua mãe. Não, Jesus restaurou muita coisa. Ele restaurou algo que havia quebrado lá no Jardim do Éden. Ele restaurou a aliança. Ele restaurou a comunhão. Porque ele disse: eu sou o caminho vivo. Eu sou o caminho vivo. Os levo novamente para o Pai. E para o Pai novamente para vocês. Ele restaurou a aliança, o relacionamento, a aproximação do homem para com Deus. Glória a Não Deus. é simplesmente a cura que Jesus quer fazer na tua vida. Ele quer muito mais. Aleluia. Porque a Bíblia diz que, em Filipenses, que Ele pode fazer muito mais, infinitamente mais do que pedimos ou que pensamos. A Bíblia diz que nossos pensamentos são pequenos. Quando a gente pensa, Deus, olha, você pensa pequeno demais. Deus foi pequeno demais, é muito pouco para mim, quero fazer mais. As situações estão bom, não, eu quero fazer mais. Eu quero dar mais. Eu não quero que você limite o meu poder nesse seu pedido. Não, eu posso fazer mais e eu quero fazer mais. É por isso que o apóstolo Paulo agora tem uma doutrina nos constrange. Glória. Uma doutrina nos constrange, que nós dizemos, meu Deus do céu, o que é isso, Jesus? É o meu amor, é o meu amor. Se eu quero fazer na tua vida, você qual alguém que vai pedir. Se eu quero falar quem é o Filisteu, quem é o incircunciso, quem é o Elias para o pedido que vai fazer. Não há demônio, não há Satanás. Que até mesmo ele fica, mas todo cheio mais valente. O valente ele pode ficar, mas todo cheio mais valente. Todo cheio mais valente na casa. Ele vai chutando, ele vai levando os altares, ele vai tirando a lepra, ele vai tirando o mal, ele vai tirando a culparia, a depressão, a ansiedade, ele vai tirando tudo, porque ele fala o mais valente chegou. Mas dessa manhã Deus está falando que Ele está fazendo algo na tua vida. Deus está fazendo, Jesus está fazendo algo na tua vida hoje, meu irmão. Porque a palavra dele é eu quero. Talvez você saiu de casa pedindo algo. Talvez você passou essa semana pedindo algo. Talvez você passou um mês pedindo algo. Talvez você anda anos pedindo algo. E nessa manhã você está dizendo, eu quero. Eu quero, porque isso é do meu agrado. Eu quero
Rafael falando aqui, a irmã Daiane falando sobre as vestes, sobre cura. E tudo assim foi encaixando. Meu Deus, vou falar um pouco sobre este leproso.